Olá, sejam bem-vindos ao canal Fatos e Verdades. Será que estaremos preparados para uma possível guerra mundial? É disso que iremos falar nesse vídeo, sobre os últimos conflitos mundiais. Então, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve logo e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida em 1914 e 1918, foi um dos conflitos mais devastadores e transformadores da história moderna. Tendo seu início em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em Sarajevo. Evento que desencadeou uma série de declarações de guerra entre as principais potências europeias. O conflito envolveu as principais nações do mundo, divididas em dois blocos: os aliados, liderados pela França, Reino Unido, Rússia e posteriormente os Estados Unidos, e as potências centrais, lideradas pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária. A guerra foi definida por combates em trincheiras, onde soldados enfrentaram condições terríveis, incluindo lama, frio, doenças e ataques constantes. A Batalha do Somme e a Batalha de Verdun são exemplos emblemáticos dos horrores das trincheiras, resultando em milhões de baixas e destruição intensa. Além do fronte ocidental, combates importantes ocorreram em outras frentes, como no leste europeu, nos Balcãs e no Oriente Médio. A Primeira Guerra Mundial também foi marcada pelo uso de novas tecnologias militares, como metralhadoras, tanques, aviões e armas químicas, que aumentaram drasticamente o número de mortos e feridos. A guerra aérea e os bombardeios contribuíram para o terror e a destruição, atingindo tanto soldados quanto civis. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, após o afundamento de navios mercantes por submarinos alemães, e a descoberta do telegrama Zimmermann, fortaleceu os aliados, levando a um desequilíbrio de forças que resultou na derrota das potências centrais. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício encerrando os combates. O Tratado de Versalhes de 1919 formalizou o fim da guerra, impondo pesadas reparações e limitações à Alemanha, o que gerou ressentimento e instabilidade política e econômica. A guerra teve um impacto profundo, resultando na queda dos impérios austro-húngaro, otomano, alemão e russo, e alterando as fronteiras europeias. Além disso, levou à criação da Liga das Nações, uma tentativa de promover a paz mundial, embora seus esforços tenham sido insuficientes para evitar a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou um legado de trauma e mudança, influenciando a arte, a literatura e a consciência social das gerações seguintes. A guerra para acabar com todas as guerras. Acabou por ser um começo para conflitos ainda maiores no século XX. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, iniciada no ano de 1939 a 1945, foi o conflito mais vasto e destrutivo da história, envolvendo mais de 100 milhões de pessoas de mais de 30 países. A guerra foi desencadeada pela invasão da Polônia pela Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, em 1º de setembro de 1939, seguida pela declaração de guerra do Reino Unido e da França contra a Alemanha. Este conflito rapidamente se expandiu para incluir praticamente todas as grandes nações do mundo, divididas entre os aliados e as potências do eixo.
Os principais membros dos aliados incluíam o Reino Unido, a União Soviética, os Estados Unidos e a China. As potências do eixo eram lideradas pela Alemanha, Itália e Japão. A guerra foi marcada por uma série de campanhas militares intensas, batalhas decisivas e uma guerra total que atingiu tanto combatentes quanto civis. A Europa tornou-se o principal centro de operações no início da guerra. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago alemã, resultou na rápida conquista da Polônia, seguida pela ocupação da Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Bélgica e França. No entanto, a tentativa de Hitler de conquistar a Grã-Bretanha falhou durante a Batalha da Inglaterra, onde a Real Força Aérea Britânica resistiu aos intensos bombardeios alemães. Em 1941, a guerra se alargou ainda mais com a invasão da União Soviética pela Alemanha. Uma campanha que se transformou em uma das mais brutais da história, culminando em batalhas como Stalingrado e Kursk. A Frente Oriental tornou-se um ponto de virada crucial, onde o Exército Vermelho Soviético, após sofrimentos imensos, conseguiu repelir os invasores alemães. No Pacífico, o Japão expandiu agressivamente seu império, ocupando grande parte da Ásia e do Pacífico. O ataque surpresa a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, levou os Estados Unidos a entrarem na guerra, transformando o conflito em um verdadeiro conflito global. As batalhas no Pacífico, incluindo Midway e Guadalcanal, foram decisivas na virada da maré contra o Japão. A guerra também foi marcada por uma brutalidade sem precedentes, incluindo o Holocausto, onde 6 milhões de judeus e milhões de outras minorias foram sistematicamente exterminados pelos nazistas. A guerra total levou à destruição de cidades inteiras, bombardeios maciços e o uso de armas nucleares. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em agosto de 1945, levando à rendição do Japão e ao fim da guerra. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo e duradouro no mundo. Cerca de 70 a 85 milhões de pessoas morreram, aproximadamente 3% da população mundial na época, incluindo milhões de civis. As consequências da guerra refizeram as fronteiras e as políticas globais, levando à criação da ONU, Organização das Nações Unidas, na tentativa de evitar futuros conflitos mundiais. A guerra também resultou na Guerra Fria, uma tensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou a política mundial nas décadas seguintes. A Europa devastada foi reconstruída em grande parte graças ao Plano Marshall, e a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências marcou o início de uma nova ordem mundial. O impacto econômico, social e cultural da Segunda Guerra Mundial ainda é sentido hoje, tornando-a um dos eventos mais importantes e influentes da história moderna. Uma possível guerra mundial, na atualidade, seria um conflito gigantesco, amplificado pela tecnologia avançada e as armas modernas. Tensões geopolíticas entre grandes potências como Estados Unidos, China, Rússia e aliados poderiam escalar rapidamente devido a disputas territoriais, cibernéticas ou econômicas. A guerra cibernética seria uma frente significativa, com ataques a infraestruturas críticas e sistemas financeiros, enquanto drones e inteligência artificial fariam papéis cruciais no campo de batalha. O uso de armas nucleares é a principal preocupação.
dado o potencial de destruição global e as consequências ambientais catastróficas. Além disso, armas biológicas e químicas poderiam ser utilizadas, impulsionando a crise humanitária. A guerra moderna também envolveria a guerra espacial, com satélites sendo alvos estratégicos para desativar comunicações e sistemas de navegação. Os impactos econômicos seriam rigorosos, como interrupções nas cadeias de suprimentos globais, colapso de mercado financeiro e crises alimentares. Milhões de refugiados e deslocados internos pressionariam ainda mais as capacidades de resposta humanitária. A diplomacia e as organizações internacionais, como a ONU, enfrentariam desafios gigantescos para mediar a paz e diminuir os danos. A interdependência global atual significa que as consequências de uma guerra mundial moderna seriam sentidas em todos os cantos do mundo, destacando a necessidade urgente de prevenção e resolução pacífica de conflitos. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Ative as notificações para quando sair um vídeo novo você ser informado. A sua inscrição é muito importante para a gente e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Obrigado por assistir e até a próxima.